você assentado mesmo, com reverência à palavra. Eu vou ler alguns versículos, Rafa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8. E depois eu vou falar mais alguma coisa, mas nem precisa abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre 4 pontos rapidamente. Você seja muito bem-vindo. Nós estamos no encerramento da campanha e onde nós vamos falar de um encontro de um filho com o pai. Quantos aqui são filhos? Levanta as suas mãos. Você é filho. Independente da nossa idade, independente de qualquer coisa, eu e você temos um pai que governa sobre as nossas vidas. E este pai, eu não estou falando de homens, eu estou falando de um pai celestial que se importa e tem prazer em abençoar o povo dele, que sou eu e você. Amém, meus queridos? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Os discípulos falando para Jesus. Isso dizem eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, olha isso. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, como é glorioso a tua presença. E como o nosso coração se alegra pela oportunidade que temos de estarmos diante de Ti. Que nesta tarde, Pai, o Senhor possa tocar nos nossos corações da maneira que o Senhor deseja. Que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Meus irmãos, nós estamos na campanha Cartas de Afronta, mas eu coloquei um subtítulo nessa mensagem. É o encontro de um filho com o seu pai. Como é bom, né, falar sobre pais e filhos. Aproveitando o sábado no FAD, culto de jovens e adolescentes, vai ter um FAD especial, que são 10 anos que o FAD está completando. E vai ter os pais estão convidados para ver os seus filhos fazendo, para estar com o seu filho, e o pastor Toninho vai estar presente, nós vamos estar aqui para essa grande festa. E ser filho é muito bom. Ser filho, o que é? Você tem proteção, você tem cuidado, você tem segurança. Você, quando chega na casa do seu pai, da sua mãe, você tem liberdade. Quantos aqui, não precisa levantar a sua mão, mas eu mesma, eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, eu já abro a geladeira, já tiro o sapato. O Benício, então, só falta subir na cabeça do meu pai. Do resto, faz de tudo. Então, o que chama isso? Liberdade. Chama carinho, amor. Na casa do pai existe isso.
E como eu disse no começo, independente da nossa idade, nós somos filhos. E eu quero trazer essa mensagem nesta tarde, Marcela, mas nós estamos falando de afronta, de guerra, sim. E foi falado aqui durante as 3 quintas-feiras de homens e mulheres na Bíblia que venceram as afrontas. Mas eu quero trazer uma mensagem para você sair nesta tarde, como que eu posso dizer? Se sentindo amado, se sentindo protegido. Porque as afrontas da nossa vida vai sempre ter. Ontem eu ouvi um especialista dizer para nós, que ele falou assim, a vida, ela traz muita surpresa, Rafa. Surpresas boas e surpresas negativas. Ninguém planeja dar errado, todo mundo planeja ir bem. Ninguém planeja ter um diagnóstico desfavorável. Todo mundo procura, pastora Leninha, ter saúde, Dulce. Mas a vida, nós estamos aqui para ser vivida. E, meus queridos, e quando um pai se encontra com um filho, a nossa história é mudada. As nossas afrontas, elas deixam de nos desmatar e elas passam a ser coisas fichinhas, de ser pequenininha. E eu quero trazer 4 pontos que o Senhor ministrou no meu coração. Nós vamos falar do pai que perdoa. Quantos aqui já precisou de um perdão? Tanto de uma pessoa, ou até mesmo de Deus. Meus queridos, o perdão é o começo de tudo. Nós só estamos aqui nesta tarde, no dia 27 de outubro de 2022, porque lá atrás, nosso Deus deu o seu único filho por mim e por você. Ele, Jesus Cristo, se tornou um homem como eu e você. Sentiu dor, sentiu humilhação, foi afrontado por homens, mas ele escolheu ir para a cruz por mim e por você. Então você fala assim, Marcela, eu não consigo receber perdão. Mas nesta tarde, você está na casa do Pai e você tem um Pai que te perdoa. Uma vez a pastora Ana Paula Valadão, ela disse em uma das ministrações dela, que o pecado é como assim, você tem que jogar o pecado no mar do esquecimento e colocar uma plaquinha, pastora Cris, proibido pescar. Mas muitas vezes, minha querida, eu e você vamos lá no nosso mar do esquecimento e puxamos de novo aquela mágoa, puxamos de novo aquela pessoa que nos feriu. E isso, meus queridos, o Senhor não tem para você. Olha o que a Bíblia diz, os discípulos falaram assim, olha, mestre, nós pegamos essa mulher, nós estamos falando da mulher adúltera, você conhece a história, pegamos ela no ato do adultério, vamos apredejar, vamos afrontar, aquela mulher foi exposta, mas o Senhor, Ele não tem prazer em ver o seu filho sendo exposto, o Senhor tem dupla honra para a sua vida. E meus queridos, o que Jesus disse? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho que eu comentei com vocês na semana passada, semana retrasada, uma menininha chegou aqui para mim e falou assim, pastora, a senhora tem pecado? Claro, nós somos pecadores. Pode nascer um bebê agora, ele já é pecador. Lógico que ele não tem a consciência que eu e você temos, mas é pecador. Então, nós estamos diante de um Pai que perdoa. E Marcela, e como que eu faço para liberar o perdão? Meus queridos, nesta tarde, você homem e mulher que me ouve, se tem alguma coisa que está paralisado na sua vida, sonda o seu coração, sonda a sua mente. Pode ser que você, em algum momento da sua vida, você viveu alguma situação que te paralisou, porque você não consegue liberar perdão. Sabe, palavras mal faladas, palavras praguejadas contra você, contra a sua casa. Nesta tarde você vai colocar diante de Deus na sua carta de afronta
A minha mãe, ela sempre diz isso para mim. Quando você não libera o perdão, você vai tomando um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Você vai se matando por dentro. Se você precisa liberar perdão, não tenho força, não consigo. Você está diante do Pai, que vai te fortalecer e você vai liberar perdão, para que você tenha uma vida em abundante em nome de Jesus. O Senhor nos diz, eu vim aqui para que você tenha vida e vida em abundância. Nós não podemos somente sobreviver, é chegado o momento que nós temos que viver, meus queridos. Então perdoe, libere o perdão, não guarde mágoas. Pare de buscar lá atrás coisas para você. Tem gente que gosta de ficar sofrendo, Nide. Tem gente que gosta de ficar lembrando coisas do passado. Esqueci-me das coisas que ficaram para trás. Nós vamos prosseguir para o alvo em o nome de Jesus. E o segundo ponto, o pai que valoriza. Quantos aqui gostam de se sentir valorizados? Levanta sua mão. Não é tão bom se sentir valorizado? Quando você faz um trabalho, quando você faz uma comida, quando você faz um agrado para a sua esposa, e a sua esposa percebe, quando o seu marido quer fazer um agrado para você, ou vice-versa, é muito bom ser valorizado. E lá no Evangelho de João ainda, meus queridos, no capítulo 12, você pode ler na sua casa, não vou ler para não tomar um tempo nosso, mas nós vamos falar de Maria de Betânia. Essa mulher que tem tanto para nos ensinar. Uma mulher que era recém-convertida, que recebeu Jesus na sua casa, e aí ela pegou do perfume mais caro, a Bíblia diz, que ela pegou o perfume mais caro que tinha ali e foi lavar os pés de Jesus. Alguém já lavou os seus pés? Não. Os maridos fazem, Rafael, você faz massagem no pé da Maria Alice? De vez em quando, tem que fazer mais. As esposas aí, faz massagem no pé do marido? Meus queridos, nós temos que aprender a cuidar daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Sabe aquela frase, pastora, ninguém vai querer esse traste, essa mulher ruim, ninguém vai querer não, pastora, é ruim, meus filhos são uma peste. Deixa eu falar uma coisa para você. O que eu aprendo todos os dias da minha vida, aquilo que muitas vezes eu e você falamos mal, você nem imagina, mas tem alguém de olho. Tem sempre alguém de olho naquilo que é seu. Marcelo, não estou falando para te para te deixar com medo. Não estou te falando para deixar com medo. Mas eu estou te querendo chamar a sua atenção nesta tarde, para que você comece a valorizar os próximos, aqueles que estão do seu lado todos os dias, aquele que comeu já 1 quilo de sal com você. Não fale mal das coisas que o Senhor fale bem. E aí nós vemos aqui neste momento que o Judas os discípulos ficaram assim, que isso? Por que não vai vender? Está desperdiçando isso. E aí tem desprezo, tem inveja, hipocrisia. Porventura, não precisa levantar a sua mão, mas você já sofreu de inveja? Não você como uma pessoa, você já foi atacado, você já foi alvo, melhor dizendo, de palavras mentirosas, de hipocrisia, de inveja. Nossa, não vai dar em nada nisso, que desprezo. A minha mãe, eu estou falando bastante da minha mãe hoje, mas a minha mãe, ela sempre diz uma coisa para mim. O maior defeito de uma pessoa, acho que é a indiferença. Conversar com alguém que é indiferente é a coisa mais horrível dessa vida. Você está falando o seu sonho, você está passando a sua vida, e a pessoa, que desprezo. E, meus queridos, aqui, sabe por quê? Judas, você vai ler lá, Judas, ele falou que ele queria vender, porque na hora que o dinheiro ia para a sacolinha, pastora Leninha, ele ia lá e roubava. E quem que rouba os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa paz no dia de hoje? Satanás.
Nós não temos que focar, achar que o nosso inimigo é o irmão do lado, é o patrão, é a patroa, ou é fulano, é ciclano. O nosso maior inimigo é Satanás, mas nós já sabemos o final dele. Ele é derrotado em o nome de Jesus. Ele está debaixo dos nossos pés. E Jesus valoriza aquele ato daquela mulher. Ele valoriza. Jesus é o nosso defensor. Você está precisando ser defendido nesta tarde. A sua casa está precisando ser defendida nesta tarde. Receba, porque o Pai está aqui nesta tarde e vai defender a sua causa em nome de Jesus. Marcela, mas é algo pequeno. Se é para você, e eu falei que você é filho, é importante para o Pai. Pode ser pequeno, mas Jesus é o nosso defensor. Jesus te valoriza. Quando você se sentir abatido, vai para a presença do Pai. A presença do Pai te revigora para você acordar mais um dia e viver milagres em nome de Jesus. Nós temos que viver milagre, meus queridos. E o terceiro ponto que eu marquei, que é um dos meus preferidos, se deixar eu falo deles todos os dias, que é os irmãos. Nós estamos na presença, Malu, de um Pai que ensina. Simone, é você aqui, minha querida, Deus te abençoe. De um Pai que ensina. Os irmãos, Marta, Lázaro e Maria. Eu não vou ler a história, meus queridos, mas você já conhece. Que Jesus foi visitar a casa dos irmãos e Marta, toda atarefada, não parou para ouvir Jesus. Nós já falamos várias vezes aqui disso. Mas eu quero ressaltar nesta tarde que você está diante de um Pai que tem todas as respostas das suas dúvidas. Todas as respostas do milagre que você precisa. O Pai, Ele ensina aquele que tem fome dEle. Nesta tarde, quantos falam, eu tenho fome mais de Deus? Você não está aqui nesta tarde porque você não tem mais nada para fazer. Você está aqui porque você necessita mais do Espírito Santo de Deus. Então, se você necessita mais da presença de Deus, busque mais. Nós damos ferramentas para vocês. A igreja nos dá ferramentas para estarmos mais conectados com o Pai. E aí Marta, Maria fala assim, eu não vou fazer nada. Eu vou lá para a presença de Jesus e ficar sentadinho ouvindo o que Ele tem para falar. E aí Marta passa e fala assim, só eu vou trabalhar nessa casa? Só eu vou fazer as coisas? Eu não estou querendo dizer que o fazer é pecado. É importante também o serviço. Mas eu quero ressaltar nessa tarde que nós temos um Pai que nos ensina. E aí lá no capítulo 40, versículo 42 diz assim, oh Marta, Maria escolheu a melhor parte e dessa não será tirada. Sabe aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração? Ninguém vai tirar, porque foi o próprio Deus que colocou dentro de você. Eu marquei uma frase aqui, meus queridos, não trate com desprezo aquilo que é prioridade. Sabe este momento? Sabe essa 1 hora que nós estamos passando aqui? Sabe 1 hora, 2 horas que nós passamos na igreja? 10 minutos que nós passamos no nosso devocional? 5 minutos que você lê a Bíblia com o seu marido, com o seu filho? É prioridade. Não trate com desprezo aquilo que é prioridade. Nós temos que buscar. A palavra de Deus nos diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas. E aqui, cuidado, para você não ser igual Marta, passar a vida inteira preparando o jantar para um pai que você não conhece. Nossa, eu venho na igreja todo dia. Cuidado. Cuidado, para você não passar uma vida inteira só servindo e servindo e servindo. E na hora de receber, cadê? E na hora de ser chamado pelo nome, Deus fala, não conheço. O Senhor precisa de um povo
que conheça mais a grandeza dEle. Às vezes, meus queridos, eu e você não temos mais, porque falta-nos conhecimento, falta-nos mais intimidade com Deus. Ah, Marcela, então você está falando que eu estou passando por isso, que eu não busco? Não é isso que eu estou querendo dizer. Existem processos, e processos têm que ser vividos, respeitados e passados. Mas quando você está na presença do Pai e escolhe a melhor parte, o Senhor se agrada de você e o Senhor libera a bênção sem medida em nome de Jesus. Mas nesta tarde eu falo para pessoas que não desprezam o que é prioridade. Eu falo para pessoas que estão aqui porque quer mais de Deus em nome de Jesus. E último, a cura. Um pai que cura. Receber um diagnóstico desfavorável muitas vezes para nós que somos cristãos é uma afronta. Meu Deus do céu, o Senhor não levou sobre si as nossas enfermidades? Eu sei, mas como eu comecei a mensagem dizendo, existem surpresas nas nossas vidas, existem momentos difíceis de luta, mas meus queridos, nós sabemos também lá em Marcos 5:24, que Jesus, ele sentiu que alguém tocou nas suas vestes, e ela foi curada em nome de Jesus. Então nesta tarde, eu poderia falar inúmeras qualidades do nosso Pai, mas eu quero trazer essas 4 para você ir para a sua casa, para a sua semana, para você iniciar o seu mês de novembro. Você já vai entregar a sua carta de afronta, e você vai falar: eu tenho um pai que me valoriza, um pai que me perdoa, um pai que ele me ensina, e um pai que me cura em nome de Jesus. Nossas enfermidades não são para a nossa morte, as enfermidades são para a glória de Deus. Nós vamos contar testemunho daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós já temos visto testemunho. Então, meus queridos, que nesta tarde nós possamos ter cravado no nosso coração. A Bíblia fala que aquela mulher vivia mais de 12 anos sangrando. 12 anos não tinha mais vida, não tinha mais expectativa de nada, gastou com tudo que tinha. Mas quando ela decide ter uma atitude, quando ela decide ir até a presença do Pai, onde Jesus estava, e tocar as vestes, o Senhor saiu, liberou virtude e cura sobre a vida dela. Quantos aqui nesta tarde está precisando de um toque do Senhor, para você continuar a sua vida, para você continuar o seu mês, para você encerrar com chave de ouro o ano de 2022, eu desafio você a pegar a sua carta de afronta, meus queridos. Pegue agora a sua carta de afronta. Nide, irmão Geraldo, as senhoras podem ficar aqui na frente, por favor? Tem 2 caixinhas aqui. Você pode se colocar de pé neste momento, meus queridos? E você que tem aí a sua carta, você levanta ela. E nós vamos orar, apresentando a Deus. Marcela, não deu tempo de fazer, eu esqueci, não trouxe, não tem problema. Mentalize isso. Mentalize os seus milagres, aquilo que você precisa. E o Senhor, Ele vai conceder em nome de Jesus. Amém? Apresente a sua carta nesta tarde. Espírito Santo de Deus, nós encerramos a Ti neste momento a nossa campanha Carta de Afronta. E nós estamos reunidos, Pai, como Teu Filho. E colocamos diante de Ti estas petições. Petições, Pai, que muitas vezes nos machucam, que muitas vezes nos paralisam. Mas um ato de fé, nós apresentamos a Ti crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, Senhor, que
ao entregarmos no altar essas nossas cartas, o teu nome seja glorificado. Abra a porta de emprego, feche as portas se preciso for. Espírito Santo de Deus, se alguém está precisando de perdão, de cura, de sentir defendido, Senhor, se sentir mais perto de Ti, que nesta tarde possa vir sobre a cada vida de homem e mulher uma labareda de fogo que vai queimar toda impureza, toda cilada de Satanás. Nós damos uma palavra de ordem, que Satanás perca as forças na vida do teu povo, que Satanás seja envergonhado. Não permita, Senhor, que o teu povo passe vergonha. Surpreenda-nos, Espírito Santo de Deus, com a tua presença, com a tua cura, que esse diagnóstico possa ser transferido para o bem. Nós te pedimos crendo que o Senhor é poderoso para fazer, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.